Desejando aí já a cada um de vocês uma boa aula, tá chegando o momento. A cada passo que nós estamos fazendo, dando para frente, mais tempo vai ficando para trás. Mais uma vez eu peço a vocês que não estão conseguindo assistir a aula aqui no ao vivo, mas que recebem a aula vai ficar sempre. Meu esposo, né, o Patrick, que é o professor de vocês também, ele salva essa aula lá no grupo. Então, basta você linkar lá, né? Foi sugerido por uma das nossas alunas. Também tem um linkzinho, nanã. E aí vocês baixam clicar no link e todas as aulas vão ficar lá em sequência. Eu devo estar devendo algumas aulas a nível de slide. Vou entregar todas elas hoje, na minha parte. Eu vejo que o professor Patrick sempre disponibiliza deles de imediato. Já passei aqui a de ética e todas essas que eu for fazendo, que eu irei ter com vocês durante o percurso da parte da história da enfermagem, em si, das específicas, eu já vou adiantando o quanto antes, tá? Para que vocês consigam aí também imprimir esse material. Hoje eu vou disponibilizar alguns outros materiais também de ajuda para vocês com relação à ética e bioética. Vamos ter essa aula bem tranquila hoje e mais na próxima semana também, tá bom? Na terça-feira. E finalizamos com ética. É, Quero lembrar vocês que um dos tópicos, cada prova de concurso, sempre, principalmente a IDECAN, sempre existe a cobrança da ética, tá? Ética de enfermagem sempre está disponibilizada na prova de concurso. De uma a três questões até, tá certo? Em uma das provas da IBSEC que eu fiz, foram 3 provas da IBSEC em 2014, tiveram 5 questões sobre ética em uma dessas provas. E questões assim que você olhava de cara e dizia, tá correto, é essa daqui mesmo. E muitas pessoas ainda esquecem realmente algumas algumas questões sobre respeito, sobre os direitos, misturam direito com deveres e obrigatoriedade, não sabem ainda as questões relacionadas aos cuidados com o paciente que você deve ou que não deve fazer, em que momento, né? Então, nós estamos estudando ética voltada para a enfermagem. Quando nós estamos estudando ética voltada para a enfermagem, também compete estudarmos e entendermos a ética do enfermeiro, porque existem situações que o enfermeiro vai solicitar que você faça, por exemplo, e que não faz parte do seu protocolo. Então, nós vamos estudar um conceito geral hoje, vamos responder algumas questões daquele nível 1. Vocês sabem que eu gosto de nivelar, né? Vamos começar com o nível 1. Eu já passei as questões para vocês aqui. Então, nós vamos responder esse questionáriozinho aqui no ao vivo, depois da aula, bem tranquila, e de uma breve literatura que nós vamos fazer aqui, que eu peguei diretamente do Corém e já disponibilizei para vocês, tá? Tá entrando a Laura, já temos a Mariana, Regina tá por aqui também, Cris, todos os meus alunos estão por aqui, basicamente a mesma quantidade, né? De qualidade, olha a quantidade de alunos que temos durante a semana. Que bom! Isso quer dizer que aquele aluno que realmente tem a condição de assistir a aula online ao vivo, assiste, isso é importante. Mas eu tenho visto também que muitos alunos ainda não estão acessando aqui, principalmente aqueles que não estão aqui, não estão acessando as aulas lá. E está acumulando quantidade de aulas, que é muito importante que vocês estejam com essas aulas ativas, para vocês não perderem tempo, tá ok? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Chegando aí o concurso, muitos, nós estudamos sobre legislação, algumas leis, demos uma pausa e lá vai para a lei de novo, né? Oh, coisa interessante. Mas é isso, nós precisamos focar naquela construção. Quando nós entramos no curso de enfermagem, uma das primeiras disciplinas que nós estudamos é justamente ética e bioética, tá? E é importante que nós estejamos voltando para a raiz para dar uma lembrada, né? Tudo que nós já vivenciamos, tá bom? Então vamos lá. Ética, respeito, igualdade, valores, direitos. Vamos estudar a ética na enfermagem. Então vamos lá. Quando nós estudamos ética,
Uma das indagações que nós fazemos para completar, né, assim, o nosso pensamento, vem à cabeça também a palavra moral, né? Quando a gente fala de ética, a gente fala de moral, tudo que é moral, quais são qual é a moral, né, que existe diante, na verdade, qual é a aparência, o significado da ética e moral? Será que andam juntas? Será que eu, enquanto professora de enfermagem, tenho moral para falar sobre ética? Né? Olha, aí você já deu uma temida aí se são palavras iguais. Estudamos português agora há pouco, vocês viram? E aí, quando nós falamos de ética, geralmente está alencada também a nossa moral. Nossa moral enquanto profissional, quanto pessoa, quanto nosso caráter, né? Construção de valores. Tudo também é base do que nós vivenciamos na nossa família, de como fomos criados, quais foram as regras que criaram, né, na nossa casa para que tivéssemos um bom hábito em família, que pudéssemos ali sermos pessoas tidas como pessoas moralistas, né? Então, para entender a ética, primeiro eu tenho que dizer para você que ela também é uma filosofia, né? É um dos ramos aí da filosofia que estuda os juízos, ou seja, refere com relação às condutas éticas humanas no contexto geral. Porém, elas são suscetíveis dentro da qualificação e no ponto de vista, né, sendo o elo do bem e do mal. Então, sim, ela significa a questão dos caráteres, né? Construção de caráter, bons costumes, hábitos que nós formamos em decorrer de nossa vida. Durante nossa vida, nós somos o que? Educados pelos nossos pais, pelos nossos irmãos mais velhos, pelos nossos tios, e somos educados de forma que eles estão referindo para nós, enquanto criança, enquanto pessoas que estão ali desenvolvendo o seu caráter, de acordo com aquilo que eles acreditam. Por exemplo, eu sou da Igreja Adventista, né? Então, eu tenho uma ética, uma postura de também, assim como meu esposo, juntamente, educarmos os nossos filhos da forma como nós respeitamos a nossa justiça, que é o caráter para a gente, na questão da nossa moralidade, a questão da nossa religião, tá? Dentre outros comportamentos aí, culturas, né, que nós alencamos em nossa vida. Mas, porém, no meio de uma situação de escala profissional, nós temos uma ética diferente daquilo que você aprendeu na sua casa, concorda? Por quê? Porque a ética são valores que definem tudo aquilo que você pode querer, que você pode ter e o que você deve fazer. Porque nem tudo o que eu quero eu posso e nem tudo que eu posso eu devo e nem tudo que eu devo eu quero. Entendeu? Então você veja bem, quando eu educo minha filha e meu filho no sentido de que, olha, você pode querer tal coisa, mas você não pode porque você não deve. Então eu estou explicando o dever e o motivo de não querer, porque isso traz consequências. Então, na ética, existem vários leques. Existe uma ética que você adquire na sua residência, no seu trabalho, na academia. Existe uma ética de postura que você adquire também em um salão de beleza, em um ambiente hospitalar. Então, são vários tipos de deveres, obrigatoriedades que você vai construindo aí na sua vida. E quando eu falo da moral, eu estou falando aí das questões dos costumes. Então, eu posso dizer simplesmente que eu estou falando com relação a atos e costumes humanos, né? Deveres do homem individualmente, grupal e perante também o grupo profissional. Então, quando você falar que alguém tem moral, procedência para realizar tal coisa, ou indagar, ou cobrar tal coisa, ela precisa antes demonstrar sua ética e seus valores dentro da moralidade, tá? Então, eu coloquei uma chargezinha aqui, bem interessante. Não se esqueçam, garotos. Mantenham-se com uma postura educada e íntegra. E o pai, né, ensinando os seus filhos. Agindo com honra e respeito sempre. E aí ele, né, começa a se
alguma coisa ali tirou o foco, oh, e aí ele chama aqui, né? Ele explora uma palavra não tão ética, uma palavra não tão dos bons costumes. Então, onde estava a moral desse pai para chamar a tal ética dos seus filhos? Então, deu para você entender basicamente aí nessa charge que nem necessariamente aquele que tem uma moral, né, ele vai conduzir uma boa ética, como vice-versa, tá? Quando se fala, por exemplo, de assédio moral, então tem uma conduta ali abusiva que intencionalmente acontecem, né? E fere a dignidade, integridade da pessoa física, de forma física ou psíquica, e a pessoa ali se sente ameaçada e perdeu o emprego, né? E ali vai guardando aquilo para si, vai guardando aqueles assédios até ter uma situação de doenças mais específicas, como por exemplo um burnout, tá? E quando se fala da bioética, nós já temos é, outra origem, vamos dizer assim, né? Que é já algo sistemático, quando eu falo das dimensões morais. Então, quando eu falo de uma situação a nível de visão, da decisão de condutas e normas morais, quando eu falo da ética dentro, por exemplo, da vida e da saúde. Então, bioética, em resumo, né, está tratando mais ainda a questão dos deveres do ser humano, né, com o outro ser humano e de todos para com a humanidade. As pessoas que têm essa conduta aqui, independente de serem técnicas de enfermagem, porém eu estou alencando a ética, aos costumes dentro de uma situação com o outro humano. É onde eu agrego uma visão holística de condutas morais dentro da ciência e da convivência com a saúde. Então, são os deveres que eu vou prestar para com o outro de forma ética e posturada, né? Já a deontologia, né, que aí nós temos a ciência que fala dos deveres profissionais, conscientiza também significativamente os julgamentos que cada uma pessoa faz dos seus atos e também dos outros. Então, eu estou aqui passando para você uma deontologia para julgar e qualificar as tomadas de decisões que você estará comigo, por exemplo, em uma situação de trabalho. Então, isso já é a deontologia. Tem a ciência que vou julgar ali através dos deveres e obrigatoriedade, né? Existem alguns princípios da bioética que eu preciso passar para você, porque vocês vão ter isso nas condutas aí, principalmente nas provas de concurso, porque elas vêm, às vezes, com uma sobrecarga falando, por exemplo, de beneficência ou benevolência, não maleficência, fidelidade, justiça, veracidade, confidencialidade e autonomia. Por exemplo, na situação de confidencialidade, como é que eu posso agregar isso numa situação de uma prova ou de vida, né? Na conduta da enfermagem. Quando você trabalha numa UBS, você faz, por exemplo, os testes rápidos. As pacientes que estão grávidas ou que vão fazer ali um pré-natal ou que vão fazer algum tipo de exame, exame feminino. E aí mulheres e homens, né, também se submetem aos testes rápidos, que são abordados ali pelo enfermeiro. Nesse teste rápido, existe a conduta de ter um enfermeiro, o técnico de enfermagem, ali dentro da sala. Porém, se o paciente se negar, ele faz somente com a presença do enfermeiro. Se um teste HIV, por exemplo, é positivo, né, ou sífilis é positivo, eu tenho a questão da bioética, porque eu junto a ciência, a saúde, em prol do meu trabalho, para confidencializar aquilo ali. Eu não posso expor. Tipo, colega que saiu é uma pessoa que mora na rua que eu moro. E aí ele saiu com positivo para HIV. E aí ele mora na esquina da irmã de não sei quem, mais lá das quantas, que é uma colega minha. E aí ela, com uma conversa comigo, depois de 2 semanas, ela disse, menina, aquele menino tá tão magro, tá tão não sei o que mais lá. Ele tá tão
acabado, não tem essas coisas, fruvilidades, né? Que as pessoas já gostam de conversar, algumas pessoas. E aí você foge da sua bioética, e aí você comenta. E se eu disser, cá entre nós, amiga, que ele tá positivo para HIV, pode ser uma das questões por ele estar assim. E aí você já fugiu da bioética, né? Com relação à saúde, você falou algo que não poderia ter falado, tá? Você não foi, primeiro, você agiu com a maleficência, então você causou todos os princípios da bioética, porque você não foi benéfico. Você foi infiel, então você não teve a fidelidade para com o paciente. Você foi injusto, porque ele tem a necessidade, se ele quiser, e ele tem os direitos de permanecer. Não precisa dizer a ninguém, ele não precisa andar com uma faixa na cabeça dizendo eu tenho um HIV, eu sou HIV positivo. Então você fugiu, você tirou dele a justiça, né, de que ele poderia estar ali e ninguém precisava saber. A veracidade, porque não necessariamente ter um positivo ali pode ser que uma conduta de um exame sorológico poderia ter dado um negativo, então você não sabe a veracidade dos fatos, tá? E a autonomia, que você tinha toda a autonomia para ser benevolente e o paciente tinha autonomia para dizer que se poderia ou não tais evidências serem divulgadas. Então, esses são alguns dos princípios da bioética, né? E aí vamos entender um pouquinho deles para que a gente consiga construir dentro da nossa condição ali de aluno, quando observarmos uma prova, conseguir realmente ampliar a nossa cultura, né? Então, quando eu falo da beneficência e benevolência, esse é um princípio que coloca o profissional da área de saúde, o dever, quando eu falo de dever, eu tenho aí algo olha, construído, tá? Dever de promover o bem-estar ao paciente. Olha, como assim o dever? O dever. Quando você está ali desempenhando suas funções, você tem um dever. Você se formou, né? Técnico de enfermagem. E aí, o que você está fazendo no hospital? Lendo revista? Está conversando no celular? Você está ligando para alguém porque era importante e você precisava ligar naquele momento, né? É, quando você foge desse sentido, você está deixando de ser beneficente ou benevolente. Você está prestando um serviço incompleto ao paciente. Isso foge da bioética e um dos princípios fundamentais, que é se comprometer no desempenho das suas funções. Dentro desses princípios, nós pautamos aqui, né, a questão de promover todas as atitudes e práticas dentro do benefício do procedimento, né, que vai beneficiar o outro. Quem é a pessoa-chave? O seu paciente. Ele é o outro. Ele é a pessoa que precisa dos seus procedimentos, suas atitudes, dentro da benevolência e beneficência. Então, quando você faz um ato como esse, você está numa enfermaria, gosto de construir uma história para você ter uma história lá e identificar qual é o princípio que você está corrompendo, tá? Então, você está numa enfermaria, tem 3 colegas com você são 4, na verdade. 3 colegas estão com pacientes graves. Um está infartando, a outra foi o auxiliar, né? Tem enfermeiro, tem tudo tá com eles, e você está sem paciente, porque você recebeu um plantão com 2 pacientes, e aí 2 desses seus pacientes receberam alta hospitalar, e você ficou sem paciente até então. E as outras 3 colegas estão com pacientes, cada um com suas situações. Aí você vem para o enfermeiro, não diz, né, que está tranquilo o seu plantão, porque você está sem paciente, e você fica sentadinho lá no seu birô, no seu cantinho, enquanto seus 3 colegas estão se matando ali com os pacientes, cada um deles. E você ficou sem seus pacientes porque receberam alta. Onde está a sua benevolência, né? Você está ali para ser um benefício àquele seu paciente ou você está ali para ser só uma pedra de tropeço para os seus colegas de trabalho?
Porque o seu dever é também participar do desempenho das funções, independente do seu paciente ser eles ou não. Ou você está ali para simplesmente ver os colegas trabalharem, os pacientes não serem bem assistidos. Então, se o enfermeiro ele pega um técnico de enfermagem, né, ele toma uma situação como essa, ele pode interferir, chamar o técnico de enfermagem, pedir para que ele auxilie os pacientes. E se ele se negar, prontamente eu posso atuar esse paciente, esse técnico de enfermagem, como infrator do princípio da benevolência, porque ele não foi justo na promoção ali do desempenho das suas funções para com os outros pacientes. Porque você não pode estar numa enfermaria, seus pacientes receberam alta, você não vai ficar sem fazer nada. Imediatamente, o enfermeiro, obviamente, vai dividir os outros pacientes para com você, tá? Então, essa é a razão que vocês vão encontrar e que você acha que é justo ou vai ver com um colega justo. Não, não é meu paciente. Esse último concurso deve ser tipo, uma situação que eu vou esclarecer para vocês aqui e entender a questão da maleficência também, né? Da beneficência. Voltar aqui para beneficência e benevolência, né? Já entendemos que nós estamos falando do dever do próximo, né? De promover a atenção do próximo na beneficência ou benevolência. Fazer um concurso lá, quando vocês vão fazer concurso, quando vocês estão trabalhando na área de saúde, vocês vão conhecer um monte de gente. Quando vocês vão fazer o concurso, vocês vão ver esse povo todo lá. E aí vi muitos colegas que há muito tempo não vi, colegas de faculdade, vi alguns profissionais, professores também, né? Alguns professores das escolas que eu dei aula, enfim, vi também alguns colegas técnicos que trabalhavam na época da Araquém. E esse colega, em específico, é um colega, ele era, como chama? Contratado, né? Ele é o técnico de enfermagem lá, contratado na Araquém, e eu enfermeira dele. Mas ele estava fazendo um concurso para enfermeiro. Ele também é enfermeiro. E aí ele falando comigo, a primeira coisa que ele me viu, quando ele me viu, oi, enfermeira, não sei o que, como você tá? Aí depois disso aí, ele foi e disse assim, olha, olhando meu passado, eu ainda me arrependo daquele dia que eu dobrei. E eu nem lembro do que se tratava. E eu fui, disse, que dia? Aí ele foi, um dia que a senhora me pediu para eu dobrar. Para eu dobrar, na verdade ele já ia dobrar, mas eu pedi a ele para ele ser benevolente e assistir a ajudar uma colega que estava numa situação sozinha no setor crítico de RN, né, recém-nascido crítico, e ela estava sozinha, e como ele estava dobrando, eu coloquei ele para ficar com ela, até porque eu não era enfermeira do setor, ele era o meu, na verdade eu disponibilizei ele para o setor de baixo, mas a secretária do município ligou para mim na hora, pedindo para ele descer. E disse mais, ele é contratado, se ele não descer, ele vai perder o emprego dele. Nós tivemos duas situações aí de antiética, tá? Tivemos a falta da benevolência do nosso técnico, tivemos. Mas também tivemos uma outra situação, né? E aí ele precisou ir para um setor que era um setor mais grave, mas só tinha um RN, e ele ia ficar na retaguarda ali com a colega, né? E ele preferia ficar lá em cima porque é o setor de sala de parto, né? E aí o que acontece nesse momento? Ficou na cabeça dele aquilo que ele achou que talvez não foi bom para ele, né? E ele se arrependeu, porque afinal das contas ele acabou perdendo realmente. No final das contas ele saiu, né? E aí ele ficou pensando, eu não deveria ter ido ajudar, porque de qualquer forma eu saí, fiquei sem emprego, né? Mas só que naquele momento ele agiu com beneficência, ele foi benevolente. E é isso que aí no final das contas é o nosso dever. É o nosso dever, acima de tudo, se comprometer em promover um bem-estar ao paciente e também ao nosso colega. Porque eu estou ali para desempenhar as minhas funções, as funções que me cabem. Não fugindo dos meus protocolos, tá tudo certo. Ok? Quando eu falo da não
maleficência, eu estou falando do princípio da obrigatoriedade, ou seja, infligir um dano, né, intencionalmente. Então, quando eu desempenho as atribuições dos profissionais, né, ou enquanto profissional, eu não posso fazer algo que cause um dano a um paciente que está sendo assistido. Então, eu tenho uma maleficência, né? Eu estou infringindo ali uma situação intencionalmente. Então, pode acontecer isso? Pode. Muitas das vezes você intencionalmente não distribui a medicação do horário, porque você acha que aquele paciente não precisa tomar medicação, porque ele já dormiu o dia todo e não vai dormir à noite, ou você se acha no direito de determinadas obrigatoriedades que fogem aí das suas atribuições. Então, isso é a não maleficência, tá? É não ter ciência daquilo que faz bem para o paciente, né? Já a fidelidade está relacionada à confiança entre o profissional e o paciente. Segredos, tá? Confiabilidade, é ele estar confiante naquilo que você é enquanto profissional. Cumpra a sua palavra. Não diga, olha, eu não vou dar banho no senhor. É muito melhor do que dizer, olha, daqui a pouco eu vou dar o seu banho e nunca pisar lá na enfermaria, né? Não invente essa base de confiança onde você não vai poder ter um elo de relacionamento, tá? Porque ele precisa ser espontâneo. Sempre lembrando que segredos profissionais da enfermagem, tá? Eles se fazem presente e eles devem ficar lá. Casos e casos que vocês vão contar, não precisa aí você dizer, falar dentro das pessoas, porque você pode estar propagando para você um perigo. Então, ser fiel, né, dentro da bioética é um dos princípios aí relacionados à confiança. Aí eu tenho também o princípio da justiça. E aí eu já estou falando da premissa das questões dos direitos, das necessidades ali, da saúde, né, atendidas ao paciente, sem nenhum tipo de preconceito ou tipo de segregação social. É quando você escolhe quem você vai tratar bem pela cor da pele, pelo valor financeiro que aquela pessoa te pagou, às vezes por fora, né? A Lei 8.080/90, ela diz que saúde é direito fundamental para todo ser humano, não é verdade? E é comprometimento do Estado promover essas condições aí que são indispensáveis ao plano de exercício. Então, você, enquanto técnico de enfermagem, precisa, você, enfermeiro, técnico de enfermagem, ter o elo da justiça, porque não é você que vai condenar uma pessoa a ser atendida ou não atendida, tá? Porque a saúde é direito de todos. Da mesma forma como você trata um, você tem que tratar os 10. Certo? De justiça, e é muito importante você entender isso dentro da ética. E a questão da veracidade é fundamental a confiança que você vai ter para com o paciente e somente dizer a verdade, não mentir, enganar o seu paciente. Entra aí no ramo de você chegar e voltar na fidelidade, né? Porque confiança é aquilo que você vai manter para com ele. E veracidade é aquilo que você vai permanecer dentro da confiança. Então, você vai dizer a verdade e não vai se comprometer a enganar seu paciente, porque a aplacabilidade, vamos dizer assim, desse princípio, que a qualidade da informação que você vai prestar. Então, tem situações que você vai ver técnico de enfermagem querendo dar aula para um paciente, uma situação que ele nem sabe. Ele não sabe o prognóstico da doença, ele não sabe quanto tempo ele vai ficar ali. Então, a veracidade é ser real. Se você não sabe, não invente. É melhor você dizer, olha, essa é a conduta médica. O médico ou o enfermeiro vão passar aqui e eles irão e falar com relação ao seu tratamento e tudo mais. Então, não inventa história para ganhar paciente, porque isso é um princípio que você pode ter problemas aí. É fundamental você ter esse comprometimento da confiança
com o paciente, sempre retratando a veracidade. E a confidencialidade, eu estou falando aí com relação, por exemplo, o caso de um cliente ali, ele te informar, né, algo confidencial, e aí você tem essa informação, informa para outros membros da equipe, sem solicitar autorização do paciente, tá? Não pode. Primeiro, quando você vai contar algo ali que o paciente contou somente para você, se for grave para a equipe, você precisa ser o quê? Voltar para a veracidade, voltar para o elo da justiça e ser fiel também ao seu membro e equipe, porque você vai precisar relatar ele que vai contar para a GEMAIS, tá? Devemos ter essa autorização do paciente quando ele revelar uma solicitação, solicitando mesmo que ele não faça. O princípio da confidencialidade busca salvaguardar, né, a informação de caráter pessoal que você obteve durante o exercício de sua função como profissional de enfermagem. Mantendo o cunho de segredo profissional. Não pode comunicar a ninguém as confidências pessoais feitas pelos clientes. É evidente que todas essas informações técnicas sejam relacionadas e registradas no prontuário, pois são de interesse somente da equipe quando for dada questões de diagnóstico. Aí sim, questões que fogem a isso aí, questões pessoais do paciente, de cultura, de trabalho, né? Você tem que guardar a sua ética e ser realmente um confidente do seu paciente. Temos mais outro aqui, princípio, que é o princípio da autonomia. Nesse princípio, nós estamos falando com o direito do indivíduo que está sendo assistido, o direito que ele tem sobre si e a sua liberdade de escolha e poder tomar de decisões. O indivíduo ele tem direito de entrar e sair de um hospital, para você que não sabe. Tá? É importante também que os profissionais de saúde exerçam esse princípio. Os profissionais da enfermagem têm esse dever e obrigatoriedade, tanto dentro da sua educação basal também, como para com o indivíduo que você está assistindo. É necessário respeitar as culturas e as crenças do seu paciente. A proximidade que temos com o paciente, ela vai nos dar uma situação de criação de elo e confiança, e esse processo de autonomia vai ajudar que você tenha certas liberdades para com ele. Mas o paciente ele tem direito de ir e vir de um ambiente hospitalar, tá? A questão dele estar ali para tratar-se, é uma questão também de caráter, e uma questão também de elo e autonomia do paciente. Nós, como educadores, eu, você, é de nossa responsabilidade fornecer as informações de forma clara para auxiliar a tomada de decisão desse paciente. Então, quando o paciente tem as suas autonomias, por exemplo, eu quero quero realizar meu parto deitada, né? Eu quero realizar meu parto em pé, eu quero realizar meu parto debaixo da água. Dependendo da situação do paciente, se ele não tiver nenhuma situação que seja grave para ele, ela pode escolher esse tipo de parto, tranquilo. Mas se tiver algo que implique nessa condição, você pode, com sua autonomia também, enquanto profissional, explicar os motivos para que não o faça. Porque existe essa participação envolvida de vocês, que é o empoderamento tanto do paciente como também para o profissional, da forma de autonomias. E é importante eu entender isso. E em se tratando das infrações, é quando chega a escala das infrações, que ocorrem de rotina em algumas situações. E aí nós trazemos ali a resolução do COFEN, que vai cair no teu concurso, né? Quando se fala do Conselho Federal da Enfermagem, nós entramos com o COFEN. Número 311, 2007. Normaliza o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, seus artigos
E aí nós trouxemos alguns artigos mais importantes da seguridade, da ética posturada de você técnico, de você enfermeiro, de você que está nessa condução de responsabilidade, de dever e segurança à pessoa, à família e coletividade dentro da assistência. Quando eu falo da coletividade, eu estou falando também dos danos que podem ocorrer pela minha equipe. E esses danos estão livres, né? E podem acontecer no setor da enfermagem. Nós temos a imperícia, a negligência ou a imprudência como um dos danos mais potencialmente graves ali dentro da enfermagem, que pode conduzir até mesmo situações muito graves a ponto de causar um óbito a um paciente, ou até mesmo ao estudante, ou até mesmo profissional da enfermagem. Então, nós vamos entender sobre essas infrações éticas e vamos começar a falar sobre imperícia. Quando nós falamos da imperícia, nós já estamos aqui na questão das infrações éticas. A imperícia consiste na falta de conhecimento. Quando você é uma pessoa perita no assunto, então você tem conhecimento técnico e a habilidade também de executar a parte técnica, você está atribuído dentro das perícias. Quando você foge essa ética, você foge do conhecimento e das práticas, você então é um técnico imperito. Você está com falta de conhecimento e você não tem preparo técnico. Professora, um técnico de enfermagem, estudante, ele pode ser uma pessoa e pode ocasionar, né, numa situação de trabalho, uma imperícia? Claro que pode. Por que você acha que eu criei uma escola de enfermagem, assim como tem várias, né? Por que você acha que eu criei a FCR, que tem o nome FCR Capacitações? Por quê, gente? Isso aqui é uma das coisas que mais acontecem. Principalmente pelo profissional técnico formado sem experiência. Ele é imperito. Muitas das vezes consiste também na presença do profissional que não tem conhecimento técnico, mesmo formado. Avalie preparo técnico também para determinadas funções práticas. E eu posso ter, inclusive estar falando com alguém aqui formado que tem uma imperícia, que não consegue ainda ter uma situação clínica operante. E é uma infração ética para você. Você precisa corrigir isso. Você realizar um procedimento invasivo no paciente, onde você não consegue fazê-lo de forma eficaz, você está cometendo uma imperícia. E isso é uma infração ética. Você sabia disso? Quantos e quantos técnicos de enfermagem estão aqui sem nunca ter ido para um curso de punção venosa? E aí o curso que ele faz é quem? O paciente que ele encontra lá na UPA. Agora eu vou aprender. Porque vai ter uma UPA, vai ter um monte de gente para fazer medicação, agora eu aprendo. É isso que eu escuto dos meus alunos. Não sabe ele que, se ele ocasionar uma lesão por um acesso desqualificado no paciente, ele pode ser autuado numa infração ética como imperícia. Entende? É muito bom quando eu consigo dar essa aula para você dando exemplos, porque o concurso vai te dar um exemplo e você vai ver o que é que nós estamos falando. Então, ser imperito também é uma infração. A sua responsabilidade está na educação permanente. Lembra do SUS? Quando eu tenho uma amiga minha que trabalha no Hospital Norfolk, várias amigas. Ela me dá um monte de ideias para os meus minicursos. Um monte de ideias. Só que a maioria das ideias que ela dá, olha como eu... Gente, eu me acho, viu? A maioria das ideias que ela dá, eu ensino nos meus minicursos. E coloco aqui para vocês como dando aula. Por que educação permanente? Sabe onde é que ela vê isso? Ela não é da enfermagem.
Ela é do serviço, aquela agulha que o paciente recebeu para tomar aquela injeção no Hospital Onofre Lopes passou pela contabilidade dela. Educação permanente no Hospital Onofre Lopes. Cursos e cursos e cursos e cursos e cursos gratuitos para os profissionais. Quando eu trabalhava no Hospital Onofre Lopes, eu adquiri um monte de cursos. Eu aproveitei ao máximo. Você tem essa possibilidade? Não tem. Se você não trabalha na enfermagem, muito provavelmente, dependendo do lugar, não tem educação permanente. Justamente para fazer o quê? Favorecer as não imperícias, né? Atualizar o profissional. É uma bagagem a mais. Ok? Já em se tratando de outra infração muito recorrente, é a imprudência. Aí é totalmente diferente, tá? Não vamos misturar imperícia com imprudência. Porque o imprudente é diferente do imperito. Ele sabe. Ele sabe das coisas. Ele estudou, ele tirava nota 10, ele é excelente nas questões teóricas, é maravilhoso funcionando, tá tudo bem com ele, mas só que ele sempre é descuidado. Faz as coisas na pressa, sabe? Podendo fazer tudo como você aprendeu e manda o figurino. Quando vocês vão para um mini curso meu, eu falo, inclusive, até do garrote você aprende a garrotear. Porque você precisa ser prudente. Para não causar uma impressão de imperícia. Tá? E não confundir o imperito, a pessoa que não tem uma perícia, é uma pessoa que causou imperícia porque ele não sabe. Agora, o imprudente é pior ainda, sabe por quê? Porque ele sabe e faz errado de ruim. Por preguiça, porque não teve cautela, foi descuidado, porque precisa passar o plantão rápido, e ele causou a imprudência no paciente. Outra infração muito rotineira, tá? A negligência, então, nem se fala. Quando eu falo que uma paciente, ou que um técnico, né, que o profissional ele é negligente, eu estou falando justamente de uma palavrinha, ó, chamada omissão. Ele é omisso de tudo que ele é para fazer. Ele simplesmente fecha o olho. O negligente, ele fecha os olhos assim. O negligente, ele é perito, tá? Ele não tem nem a imprudência porque ele não faz. Então, ele não fez. Ele é a pessoa perita, mas ele não fez nem apressado. Ele simplesmente não fez. E aí, o paciente tem que tomar um banho para uma visita, que ia fazer uns exames, e você precisava dar o banho nesse paciente às 5h30 da manhã. Sinto muito lhe dizer, meu técnico de enfermagem. Existem protocolos hospitalares, hospital municipal, por exemplo, tá? Está aí, tá para ser lançado aqui, fazendo preparatório por CINES-ESAP, fazendo já a propaganda da prefeitura, porque se Deus quiser você vai trabalhar no hospital. Vai ter estado e município, né? E aí você tem um paciente que vai sair às 5h30 da manhã. Olha a negligência. 5h30 da manhã não, ele tem um exame, né? Vou passar aqui o protocolo do hospital municipal. É o hospital que eu tenho bagagem. E aí, você recebeu esse paciente às 19 horas da noite. Na passagem de plantão, tem lá as informações que às 7 horas da manhã, esse paciente vai sair para fazer uma ressonância. Ok? Quando o paciente sai, se for um paciente acamado, quem dá o banho é você antes dele sair. Esse paciente não pode sair sem tomar banho, não. Se ele puder tomar banho só, se ele é um paciente de ambula, ótimo, perfeito. A sua contribuição para que você não seja negligente é só pedir para que ele tome o banho dele e passe o plantão com ele tomado banho. Porque se ele vai fazer o exame
e ele vai sair às 7, muito provavelmente esse exame é às 8, ele ainda vai sair no seu plantão. E mesmo que ele não saia no seu plantão, você tem que passar ele limpo. Se ele não tiver jejum, já tomado café, inclusive. Tá? E quando você recebe seu colega e você não quis dar o banho no leite naquele paciente, trocou a fralda, sabe? Trocou a fralda do paciente, não trocou o curativo. O paciente chegou na enfermaria, do outro local para fazer o exame, todo urinado. Odor característico de pessoas que não... Passou 24 horas, o paciente já tem um odor característico, principalmente paciente diabético, tá? E ali você pode ser autuada como negligente. Negligente. Isso é uma das situações, dentre outras. Fazer um ato de omissão é aquilo que você gera um resultado prejudicial ao seu paciente. E você não pode. O Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem leva em consideração, primeiramente, a necessidade e o direito de assistência de enfermagem a toda a população. Todo o interesse do profissional e da organização que ele tem, de chave já, assim, de cara, é a organização com respeito ética dentro das construções da bioética em referente à saúde. A bioética veio como um código para regulamentar através do COFEN, esse código, né, de ética dos profissionais de enfermagem. Lá no teu concurso ele vai ter dessa sigla aqui, ó, Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, com a responsabilidade dos direitos, das proibições, as condutas que devem ser canalizadas a cada um dos seus exercícios, tá? Sejam eles enfermeiros, técnicos e auxiliar de enfermagem. Surgem também através do Conselho de Enfermagem, que é o COFEN, e também a cada respectivo conselho, como por exemplo o COREN, ok? São esses os órgãos que são responsáveis por fiscalizar. Agora, as consequências de imperícia, imprudência, negligência, elas sempre variam de acordo com a presença ou não do dano que foi ocasionado ali ao paciente. Porém, isso não quer dizer que não tenha consequência. Uma ausência de banho no leito pode ter ocasionado uma consequência de constrangimento ao paciente. O paciente sentiu-se constrangido. Tem que sofrer uma penalidade. E as penalidades são atribuídas dentro do Conselho Regional e Federal de Enfermagem, no artigo 18. Guarda isso para você. Artigo 18 da Lei 5.905, que estão ali advertências de condutas atribuídas ao enfermeiro e à gestão. São as condutas seguintes. Quando acontecem as situações de ausência da ética, da postura bioética da enfermagem, primeiro, a advertência verbal. O técnico é chamado, a enfermeira é chamado para a advertência, entendeu o que aconteceu, por que não deu banho no paciente que foi para o exame, o que foi que houve. Que isso não aconteça mais. Você assina a advertência verbal. Depois vem a multa. Caso, né, essa conduta permaneça. Você precisa decorar essa ordem, tá? Depois da multa, permaneceu o acontecimento de outras situações. Não precisa ser a mesma coisa, não, tá? Da ausência da ética. Você pode ter várias condutas aí. Aí vem a advertência verbal, a multa por outra coisa e a censura por outra. Tem a censura. Tá censurado. Tá? Essa censura pode variar de acordo com o protocolo que é inserido dentro do local que você trabalha. Ok? De repente,
2, 3 dias sem plantão. E depois continua errando, vem a suspensão. Aí você é suspenso do exercício profissional e aí com a entrada dessa suspensão, entra os seus relatórios, você vai botar com o advogado entra com o Corém, e aí vai para o juiz, aí demanda para você e você é suspenso. Exercício profissional, suspenso. E aí pode sofrer a cassação do direito ao exercício profissional eternamente, tá? Ao Corém cabe impor ao profissional as penalidades descritas acima, salientando que determinadas penalidades só podem ser aplicadas pelo COFEM, ou seja, o Conselho de Enfermagem Federativo, ok? Não é possível que depois de uma multa, né? Mas acontece. Tem situações que, obviamente, passa para a conduta do exercício já da cassação. Aí é uma outra situação de penalidade. Por exemplo, morte. Obviamente, olha, matou uma pessoa, viu? Você matou uma pessoa, tô lhe advertindo aqui verbalmente, tá? Que você não faça mais isso. Aí já é outra coisa, né? Aí eu já tô falando de crime. Aí já não tem mais COFEM, Corém que dê jeito, não. Aí é o crime contra a saúde e crime contra a pessoa física. Vai responder tanto ao Corém como pelos seus atos criminais na delegacia. Aí é prisão. Ok? Ah, eu matei um homem porque ele não queria mais viver. Foi só por isso. Ah, então eu vou dar uma multa. Não. Aí é outra história. É crime contra a justiça pública, tá? O profissional da enfermagem tem que ter compromisso com a dignidade da pessoa humana para que possa reconhecer o seu papel no processo de transformação social, em especial nos serviços de saúde oferecidos à população. É o que você vê lá fora. Nunca você vai ser tão bem assistido em uma UPA, né? Ou no hospital. Você vai encontrar tanta coisa, né? Mas não é isso que você vai ter que responder numa prova. Você vai ter que responder aqui, do jeito que você viu. Isso é só o comecinho, né? Que nós vimos sobre ética e bioética. Para que você entenda o que é, sabe? Aquela aula que te levanta e diz, então é isso. É. Não é só sorrir alto, correr dentro da sala de trabalho que está errado. Não, não. A enfermagem ela tem princípios que são super importantes dentro do código de ética e da lei do profissional. Eles podem ser deixados de lado? Pode, mas além desses preceitos, né, éticos normativos, nós também temos as relações com o cliente, que são de responsabilidades da instituição e sua. Desempenhar as atividades de forma que o seu cliente ele entenda que a sua função e a sua profissão andam em respeito à ética e à bioética. Resumidamente, é expressada por meio de seguintes tópicos: responsabilidade com a pessoa e cliente, responsabilidade com a equipe de saúde, com a instituição e com a profissão. Professor, o que seriam essas responsabilidades, né? Quando eu tenho uma responsabilidade com a pessoa e a cliente, eu ofereço cuidado humano, prestação de acordo com os princípios éticos, dentro dos princípios éticos, respeitando todos os seus direitos e a dignidade da pessoa humana. É digno essa pessoa ter direito a tomar um banho, a se alimentar, ter sua medicação no horário. É responsabilidade também, enquanto humano, você tratar essa pessoa com dignidade, porque não é um favor que você está fazendo a ela, não. É obrigação, tá? A responsabilidade com a pessoa está vinculada também à ética na enfermagem. Assim como a responsabilidade com a equipe de saúde, que é, quando eu falo de equipe de saúde, é toda a equipe, tá? Não é só o técnico e só o enfermeiro, não. É toda a equipe. É o ASG, é o recepcionista, é o segurança, é o copeiro ou a copeira. Toda a equipe mantendo o relacionamento. Olhe, eu vou fazer uma propaganda minha, porque olhe, se tem uma pessoa
que pode trabalhar 1000 anos num hospital e não vai ter guerra com ninguém, só sou eu, viu, querido? Eu elogio e não é por babação, não. Todas as pessoas que trabalham ao meu redor, elas vivem sendo elogiadas porque elas devem merecer o incentivo. Isso é trabalhar com um bom relacionamento. Ao preguiçoso, eu não vou elogiar em nada. Tento servir se for preguiçoso. Mas eu observo algo que ele tem de bom. E aí eu cato essa pessoa para mim. Cooperativismo é importante. Incentivar o aprimoramento da equipe. Olha um enfermeiro que não incentiva um estudante dentro da enfermagem a estudar, deveria ir para a rua. Porque é responsabilidade em mim, enquanto enfermeira, ensinar meu técnico. Vocês sabiam? Eu pego o profissional, vou pegar agora uns estágios, né? Tem alunas aqui minhas, eu acho que descobriram hoje, não sei, e vão estagiar comigo aqui numa UBS. E aí eu vou chegar lá, não, você aprendeu na teoria, viu? Aqui você estava a praticar, me poupe, né? Que enfermeiro é esse? O enfermeiro está para qualificar o seu técnico, o seu estudante, incentivando ele a estar aprimorado. Então, isso é responsabilidade. Responsabilidade com a instituição, atuar de acordo com as diretrizes institucionais. Lembra da aula passada? E a Regina até perguntou, mas professora, a questão, né, da conduta no hospital privado. O hospital privado tem as suas diretrizes. E se você for contra as diretrizes, você está fugindo da ética profissional com a instituição. É. A única ética que você vai fugir é se ela pedir, mata aquele paciente aí, né? Óbvio, tá errado. Conhecer metas e objetivos da instituição. Como é que você vai trabalhar numa instituição que não sabe nem para onde ela veio e de onde ela vem? Visando o desenvolvimento do serviço, não atrapalhando, né? É a conduta melhor de você trabalhar em equipe, fazer com que a empresa cresça. Teve uma pessoa que disse assim para mim, eu não vou chamar aluno mais para professora não, porque ela tá ficando rica. Ela tá ficando rica, cheia de aluno. E eu continuo pobre. Aí eu digo para você, estude, né? Tem as suas qualificações, faça a sua graduação, faça um monte de curso, seja bom, não precisa ter o curso não, que tem gente que tem 300 cursos e não sabe de nada. E faça a mesma coisa para ficar rico também, tá? Porque rica eu sempre fui, queridas. Aí você não está vendo o desenvolvimento da empresa, que sou eu, porque eu sou uma instituição, né? Onde é que está a sua ética? É entender que quando você trabalha para alguém, esse alguém está lucrando através do seu trabalho. E qual é o problema nisso? Você não está recebendo seu salário? Né? Aí você está agindo com inveja do hospital que você está trabalhando, porque não cria um hospital. Se você não tem condição, então você tem que trabalhar nele. Não é verdade? Responsabilidade com a profissão. Ah, aí que chegou, viu? Como é que você passa 5 anos fazendo uma faculdade, 2 anos fazendo técnico de enfermagem, 3 meses fazendo curso de cuidador, passou não sei quantas horas com a professora Francine fazendo um monte de capacitação, consegui um emprego, me formei, agora sou concursado. Aí chega lá, é incompetente, irresponsável, desonesto, enfia um monte de atestado, né? Não tá nem aí para os benefícios que tem que fazer para com o paciente. Seu comportamento pessoal é totalmente indigno da profissão. Chega todo sujo. Eu já vi colega de trabalho chegar bêbado. Onde é que está o princípio ético nessa situação de responsabilidade com a sua profissão? Quer beber, beba, né? Mas não vá trabalhar bêbado, não, pelo amor de Deus. É horrível, viu, trabalhar com um colega bêbado. Ah, já trabalhei. Trabalhei só. Responsabilidade com a profissão vai te levar a uma situação de constrangimento. Mas ela vai te levar lá atrás do que nós estudamos aqui. Você relapso.
omisso. Pode levar a negligência, imprudência. Pode levar uma imperícia, sabe por quê? Porque você vai ter coisa que você nem lembra o que é para fazer. Foge totalmente das regras, né? Na resolução de 196/96, lá, né? Na nossa lei 8.080/90, nós tivemos uma pesquisa relativa aos profissionais da enfermagem dentro dos seus trabalhos da ética. Não havia regulamentação naquela época. Então, a criação dessa resolução veio como um Conselho Federal para normatizar, regulamentar, dentro dos fundamentos, né, para que você tivesse uma competência enquanto profissional, mas também tivesse um respeito mútuo para com aquele que não é o profissional, tá? Criando as comissões dentro das comissões éticas de saúde, né, como as comissões de pesquisas, a CONEP e os comitês de ética de pesquisa, né, que são super importantes para o desenvolvimento dentro da nossa biografia. E aí tem a biografia, né, do Conselho Regional da Enfermagem. E eu coloquei lá no grupo para vocês também, diretamente do Corém. Eu coloquei para vocês as questões, aliás, a história da ética. É isso? Na enfermagem. Todas as resoluções direitinho lá. Coloquei para vocês. Tá bom? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos tentar resolver algumas questões. Nível 1, não é a nível hard. São as questões nível 1. Um minutinho só para quem não viu, dá uma lidinha. Eu tenho um minutinho. Dá uma lidinha aí. Nós não vamos responder todas. Vamos responder até onde der às 10 horas, que eu não gosto de passar do horário como foi semana passada, tá? Ali precisava. E vamos responder essas questões aqui com vocês, tá bom? Um minutinho para vocês acharem. Tá lá no grupo. Dei uma lidinha que eu volto já. Não, me perdoe, não deu tempo de chegar. Vou querer a carteirinha sim, viu? Pronto, todo mundo achou? Vamos lá, vamos tentar responder. São questões bem tranquilas. Geralmente, gente, se você estudar bem a ética, que essa aula e a outra a gente vai deixar tudo tinindo aí na cabecinha de vocês, vocês vão tirar de fechar a prova. Se fosse só a ética, vocês fechariam. Se você entender bem o assunto, tiver uma boa narrativa, você consegue responder as questões sem nenhum problema, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu diminuir mais um pouquinho, que eu aumentei muito. Não ficar ruim para eu ler. E vocês também. Já está disponibilizado lá no grupo, tanto a aula de hoje, né, a parte dos slides, como as questões que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Então vamos lá. Questão 1. A ética profissional na enfermagem está
fundamentada no Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Nós vimos, né? Que é a CEP, Código de Ética Profissionais de Enfermagem. De acordo com esse código, é dever do profissional. Então, vamos lá. Ele fala que tem um código, né? Tals, e aí esse código ele te delibera, né? Para uma situação ali de conduta. Então, é dever do profissional em relação a esse código. O quê? Vamos tirar aqui a prova, se a gente já entendeu basicamente o que se refere, tá? Realizar qualquer procedimento, mesmo sem domínio técnico para atender a demanda. Nós temos aqui uma questão, né, onde ela diz o seguinte: eu posso fazer tudo sem o domínio. Mesmo sem o domínio, eu estou ali para atentar a vida do meu paciente. Estou, né, para cometer o quê? Uma imperícia. Uma imperícia. Se eu vou cometer uma imperícia, obviamente, essa questão aqui está errada. De cara, a gente já coloca aqui ela como um negrito. E vamos continuar. Não é essa questão correta que eu procuro. B. Garantir a autonomia do paciente e respeitar suas decisões sobre o seu tratamento. Aqui nós temos uma questão potencialmente certa, né? Vou colocar ela aqui com um Vzinho aqui do lado. É uma questão potencialmente verdadeira. Se não tiver uma mais verdadeira que ela, que eu acho muito provavelmente que não haverá, então ela continuará sendo a minha questão correta. Vamos lá. C. Divulgar informações sigilosas do paciente para a família e sem sua autorização. Nós estamos aqui realizando aqui uma situação grave, né? Dentro do Código da Bioética, dentro das suas diretrizes. Então, nós estamos aqui fazendo algo que... Quem consegue me dizer? Quando você está divulgando informações que foram sigilosas, né? O que você está comprometendo aqui a sua questão da sua conduta de ética profissional? Quem consegue me falar? Fidelidade. Fidelidade, muito bem. Nós estamos ali, né, comprometendo a fidelidade para com o paciente. A questão de injustiça também poderia ser colocada, mas você está sendo infiel, primeiramente, né? Então, sim, essa questão aqui é uma questão errada. Vamos colocar ela aqui, ó, como apoio, tranquila, né? Beleza. D. Priorizar interesses financeiros em detrimento de qualidade de atenção prestada. Olha só, meu Deus, interesses financeiros. Olha a conduta aqui que esse ser, né, tá realizando. Então, questão 1, tranquilamente. Vamos lá. Gabarito B, ok? Gabarito B, eu coloquei a Vzinha aqui do lado. Breve vocês vão receber essa daqui já, toda com um gabaritozinho. Agora, daqui por diante, vamos tentar resolver vocês, combinado? Vamos lendo a 2 e aqueles que tiverem interesse vai me dizer qual é a resposta correta. Lembrando que essas são as questões nível 1. Ok? Vamos lá. A bioética pode ser definida como um conjunto de normas religiosas aplicado ao atendimento de saúde. B. Uma reflexão sobre as questões éticas decorrentes dos avanços da biotecnologia e da medicina. C. Uma vertente do direito que regulamenta o exercício da enfermagem. Ou D. Um código normativo que disciplina o comportamento dos enfermeiros em todas as atividades. Quem me responderia? Um minutinho. Primeiro aí pode responder. Faça uma leiturinha breve aí. E aí? Qual é a questão? Se a prova você tivesse 30 segundos para responder, com qual delas você responderia? Não tenham vergonha, não. Podem falar. Eu acho, professora, que é um conjunto, o código normativo que disciplina o comportamento dos enfermeiros e em todas as suas atividades. Acho. O AD, não é isso?
Isso, acho. Por questão da palavra bioética, não sei se eu estou... Quem está falando? Que eu não estou reconhecendo a voz. É Cris. Oi, Cris. Tá rouquinha não, né? Tá com a voz mais... Acho que é o fone. Não, foi o dia inteiro na rua e ar-condicionado, e sol, acho que é assim. Vamos lá. Muito bem, Cris. Parabéns, você colocou a letra D. Mais alguém acha que é a letra D? Questão 2. É a letra D. Bora lá. Vamos ler a um conjunto de normas religiosas, a gente já viu aqui, e não se trata de normas religiosas, né? Até porque as questões de normas religiosas ou qualquer outra situação que aplique, isso é para a autonomia do paciente. Então, nós poderíamos estar aqui falando da autonomia, não é isso? Que não se agrega aqui nas questões da bioética, para com nossa conduta. Seriam autonomias que nós teríamos que reverenciar ao paciente em si, ele tem direitos de escolha, então normas religiosas não tem a ver com isso aqui. Uma reflexão sobre as questões éticas decorrentes dos avanços da biotecnologia e da medicina. Eu não encontrei erro nenhum nessa, vamos ver se a gente encontra mais algum erro. C. Uma vertente do direito que regulamenta o exercício da enfermagem, não é o direito, não é uma vertente que dá o direito, né? Quem regulamenta o direito do exercício da enfermagem é o COFEN, não é isso? E aí que nos dá o direito de sermos, né? Nossa profissão, né? O COREN e tudo mais. Então, não é isso que nos regulamenta, tá? D. Um código normativo, né, que a maioria aqui responderam, um código normativo que disciplina o comportamento dos enfermeiros em todas as suas atividades. Não é essa, pessoal, porque ela não é um código normativo, tá? E o código de ética, ela causa, sim, disciplinas, mas não é um código normativo somente para um comportamento dos enfermeiros em todas as suas atividades. E aonde é que andam os demais? Cadê o técnico de enfermagem? Olha, questões simples, né? Mas lembre que nós estamos falando de quem? Quando ele fala somente dos enfermeiros, onde é que está o demais? Cadê a equipe? Cadê o auxiliar de enfermagem? Cadê o médico? Cadê o técnico? Quando eu falo do código de ética, quando nós falamos da bioética, nós estamos falando sobre todas as questões éticas dentro dos avanços da biotecnologia como um todo e da medicina. E quando eu falo da medicina, eu estou falando também da gente. Tá? Eu realmente não tinha visto a questão tinha ficado em dúvida, mas como eu vi sobre a questão de comportamento dos enfermeiros, que não é só dos enfermeiros, né, no caso. Isso. Mas é uma pegadinha que realmente a questão da professora hoje é bem simplesinha, mas é uma pegadinha e pode cair uma dessa, viu? Na prova de vocês, e aí vocês estarem bem atentos às questões. Lembra quando eu falei que ela nunca vai estar só, né? Essas questões que é muito citada, o enfermeiro, o técnico. Não, quando fala da bioética, nós estamos falando da medicina no geral, nós estamos falando da saúde. Lembra que eu falei maqueiro, profissional que está trabalhando no hospital, ele está ali também para ser cobrado com relação à bioética. Beleza? Entendido? Ok? Não tenham vergonha, respondam, tá? Pronto. Vou pedir só que desligue o microfone e ligue novamente na hora de responder, quem quiser, tá? Vamos seguir aqui para 3. Vamos lá. Qual dos princípios da bioética diz respeito ao dever de fazer o bem ao paciente, promovendo o seu bem-estar? Quando nós estamos promovendo o bem-estar ao paciente, essa daqui é a de graça, né? Já caiu uma dessa daqui no concurso, viu, gente? E colocaram errada. Eu já vou tirar aí de cara uma aí que estava errada. E a maioria colocaram essa. Porque não estudou o comecinho, né? Quer estudar só os artigos. Gente, no artigo não, você vai ficar decorando do artigo não. Você vai decorar o que o artigo diz. O que ele quer de você,
tá certo? Você não é advogado, não, para ficar decorando artigo, gente. O artigo tá lá, agora tem que entender o que o artigo diz. Aí, se tiver na prova dizendo que o artigo diz tal coisa, se você conhece o artigo, você vai saber que tá errado. Então, vamos lá, questão 3. Com relação, né, ao bem-estar promovido, A, beneficência, B, autonomia, C, justiça ou D, não maleficência. Qual é a questão? Letra A, beneficência. Muito bem, beneficência. Olha, quando a beneficência não tem como você errar, né? Por quê? Porque nós estamos falando de algo que é benefício ao cliente. Então, quando se fala da beneficência, é aquilo que é realmente de acordo com o que o paciente está ali na necessidade. Então, vamos lá. Questão 3, letra A. Tá tranquilo, né? Beleza, ótimo. Questão 4. A autonomia do paciente no contexto da bioética implica que ele tem o direito de. Então, com relação à bioética, o paciente, viu? Nós estamos aqui, ó, retratando a autonomia do paciente. A pergunta não é para você, tá? Preste atenção, porque no concurso você vai ler, aí vai falar bioética, ética, bioética, ética. Pensa que está só cobrando de você. Olha que essa é uma questão que pode te fazer errar. Ela está falando da autonomia do paciente implicada na bioética, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os direitos para com a autonomia do paciente? A. Receber qualquer tratamento prescrito pelo médico sem questionamento. B. Ser informado sobre o seu estado de saúde e decidir sobre sua própria terapêutica, né? C. Submeter-se obrigatoriamente a tratamentos indicados pelo profissional de saúde. D. Abrir mão de qualquer direito em favor da equipe da enfermagem. E aí? Letra B, ser informado sobre seu estado de saúde e decidir sobre sua própria terapêutica. Muito bem, sim. Letra B. Essa é de cara, né? Porém, aqui você poderia errar naquilo que eu falei. Se eu não chamar atenção algum na prova. Tá ansioso? Lembra que eu falei da expertise? De se controlar na prova, ler direitinho, tranquilizar. Toma o seu Rivotril, que você não vai dormir, você só vai ficar relaxado, né? Se você pode tomar. Eu não tô medicando ninguém. Para você não se confundir, porque se você não pega bem isso aqui, fala de ética, só pensa na ética da gente. O direito do enfermeiro, os direitos, dever dele, não. Aí ia colocar o quê? Colocar algo que fosse responsabilidade nossa, né? Então, ia colocar-se como, por exemplo, receber qualquer tratamento prescrito pelo médico sem questionamento. Você realmente não pode ficar questionando o médico, né? Você poderia muito bem gravar isso daí como uma correta. Então, prestar atenção, porque é fácil, porque você está aqui com a prof. Mas na hora do vamos ver, uma questãozinha dessa daí pode tirar você da lista. Vamos lá, para a próxima. 5. O sigilo profissional na enfermagem é um dever ético fundamental. Assinalar a alternativa em que há uma exceção ao sigilo profissional. Claro que existem exceções, né, do sigilo. Eu falei um pouquinho aqui. Mas vamos ver o que é que diz aqui. Qual o sigilo que você acha que é o que eu tomaria um partido para dizer, para enredar, né? Eu enredaria em que situação? Vamos lá. Letra A. Quando o paciente autoriza verbalmente a divulgação de informações a terceiros. B. Quando há determinação judicial para a divulgação de informações. C. Quando um familiar próximo exige acesso ao prontuário do paciente. Ou D. Quando um colega de profissão solicita informações sobre o paciente por curiosidade. E aí? Acredito que seria a letra A, quando o paciente autoriza verbalmente a divulgação de informações. Ah, não. Informações a terceiros. É realmente a pegadinha.
exceção de sigilo, então seria a letra B, quando há uma determinação judicial para divulgação de informações. Muito bem, isso mesmo. Quase caía na pegadinha aqui de cima, não é? Quando o paciente Isso. autoriza verbalmente a divulgação de informações a terceiros. Eu tenho o verbalmente aqui, que não é uma... Eu não tenho como... lá na frente, eu dizer, não, ele me disse que eu podia dizer. Como é que você vai se respaldar disso? Né? E outra, divulgações a terceiros já foge até do hospital. Você não sabe nem quais são esses terceiros. Não é isso? Familiar próximo exige acesso ao prontuário do paciente? Não. Se for uma situação grave, nenhum familiar ele vai ter direito ao acesso do prontuário perante a enfermagem. Aí ele tem que entrar com ação diante da administração do hospital. Não é com a enfermagem, tá? Quando um colega de profissão solicita informações sobre o paciente, por curiosidade, piorou, né? Vai-te embora, curioso. Vai-te para lá. Sim, quando existe uma determinação judicial, aí a situação ela muda de figurino, tá? Porque eu tenho uma situação ali que pode o quê? Prejudicar a equipe ou até mesmo o profissional, e aí entra as questões judiciais, tanto do hospital como pode acontecer também, ou também da família, e aí por essa situação, nessa situação aqui, é a mais verdadeira, tá? Ela não necessariamente poderia ser verdadeira total se ela tivesse com alguma difamação, alguma situação, a característica, né, que não convencesse. Mas dentre essas situações, dessas questões, essa é a mais correta, ok? 6. O princípio da justiça na bioética está relacionado a agir conforme os interesses do profissional da saúde. B. Distribuir os recursos de saúde de maneira equitativa e justa. C. Garantir que todos os pacientes recebam exatamente o mesmo tratamento. D. Priorizar os pacientes com maior poder aquisitivo. Letra C. Aliás, questão 6. Letra B. Distribuir os recursos de saúde de maneira equitativa e justa. Muito bem. Letra B. Não, letra B. É letra Sabe por B. que a C está errada? Sabe por que a C está porque isso aí, no caso, é outra coisa. eu estou falando do princípio da justiça. E aí, quando eu falo do princípio da justiça, eu não tenho nada a questionar dos interesses profissionais de saúde. Eu estou falando da justiça como um todo. Aí, com relação aos meus interesses, não. Distribuir os recursos de saúde de maneira equitativa e justa. Justa para quem? Para o paciente. E quem é esse paciente? Todos. Todos os pacientes. Tá? Então, todos eles, de forma equilibrada, equitativa, justa, né? Eles vão receber essa atenção, esse cuidado, tá? Por que a letra C não está correta? Porque garantir que todos os pacientes recebam exatamente o mesmo tratamento depende. Não depende? Eu vou garantir, no princípio da justiça da bioética, eu posso distribuir os recursos de maneira que ele vai ter. Mas é garantia de que eu consiga fazer isso? D. Priorizar os pacientes com maior poder aquisitivo, pelo amor de Deus, né? Fora de questão. Letra B, gabarito C. Ou gabarito B, tá? 6. 7. Segundo a 6, quando eu falo da justiça, distribua os recursos de saúde de maneira equitativa e justa. Eu estou falando de justiça. Tá correta a questão porque eu estou falando de justiça. Já na C, ela não fala de justiça. Ela fala apenas que eu vou garantir que todos os pacientes recebam exatamente o mesmo tratamento. Não. Eu posso garantir que esse paciente receba de forma justa o mesmo tratamento?
Não tem a justiça aí para mim, entendeu? Até porque existem pacientes que eles não necessariamente têm a justiça de receber o mesmo atendimento. Por quê? Eu vou ter um paciente com asma e vou ter um paciente com DPOC. Quem é o mais grave na justiça? Ok, Entendeu? agora entendi. Sim. Eu tenho que, obrigatoriamente, quando eu falo de equitativa, eu tenho que equilibrar aquilo que é mais justo. É A isso. justiça é para todos, mas é dentro daquilo que é mais importante. Lembra da Lei 8080/90? Das questões do princípio da equidade? Lembra? Ok? Olha as questões besta aí, olha as questões besta, né? 7. Segundo o Código de Ética de Enfermagem, é proibido ao profissional de enfermagem. Proibido, tá, gente? Eu estou falando de proibição, tá bom? Dentro da ética, o que é proibido, tá? Sempre grifem na hora da prova as questões. Bora lá. A. Recusar-se a prestar assistência em qualquer circunstância. B. Exercer a profissão com autonomia e responsabilidade. C. Participar de pesquisas científicas respeitando os direitos dos participantes. E D. Executar procedimentos sem o devido conhecimento técnico científico. E aí? Essa questão tem pegadinha, tá? Tem, porque eu acho que é a letra D, mas acho que é a letra A. Mas vou ficar com Por mim, é letra A. Recusar prestar assistência em qualquer serviço. Eu acho que procedimento sem conhecimento é mais grave, mas posso Ele é estar errado, perfeito. Por mim. Porque no meu entender, o enfermeiro não é proibido exercer o serviço em alguns lugares. Tem que fazer o serviço no seu lugar próprio. Qual será? Essa daí é uma questão simples, mas que faz muita gente perder o prumo. Isso. Eu acho que eu vou na D. Vai na D? Bora lá. Questão A. Recusar-se a prestar assistência em qualquer circunstância. Você pode se recusar a prestar assistência? Acredito que não. E aí? A questão de recusar-se a prestar assistência em qualquer circunstância, eu acho que também depende muito da circunstância em que nós estamos também, né? Muito bem. Com relação, por exemplo, à medicação. Um exemplinho, uma medicação errada, uma medicação que você não conhece. Você pode fazer? Não, porque eu não tenho um devido conhecimento para fazer, como é que eu vou fazer? Se você não sabe puncionar um paciente, se você não sabe fazer um acesso venoso periférico, você pode? Você vai puncionar o paciente? Não. Se você não sabe aferir os sinais vitais para promover um tratamento ao paciente, você vai fazer? Então, você pode recusar-se a prestar assistência em algumas circunstâncias, em qualquer circunstância, né? A depender da situação. Ok? Então, não, essa não é a questão. Eu posso sim realizar alguma situação, é proibido uma situação que eu saiba fazer. Aí é uma situação, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no elo da negligência ou imprudência, né? Exatamente. Você prefere ser imprudente e responder por uma imprudência? Não. Se você não sabe prestar assistência, estude para fazer. Ok? B. Exercer a profissão com autonomia e responsabilidade. É proibido?
Não. É proibido? Ao exercer sua profissão com a sua autonomia e responsabilidade. Então, vamos colocar um V aqui, né? Concorda? Chega, cadê minha cor? Vamos para demais. C. Participar de pesquisas científicas respeitando os direitos dos participantes. Professora, pode Pode me me baixar baixar a a Isla aí Isla para aí ver para repetir, ler a questão? Estou a perceber aí. Aqui, ó. Segundo o Código de Ética de Enfermagem. Aqui. É proibido Hum. ao profissional de enfermagem Vamos lá, até agora vocês disseram que a C está correta, a B está correta, né? Vamos ver. ao profissional de enfermagem. A C. Participar de pesquisas científicas respeitando os direitos dos participantes. E aí, seria uma questão que também poderia ser proibida? Isso aqui é proibido? Respeitar e participar das pesquisas científicas? Seria mais uma verdade aqui? Eu acho que o enfermeiro pode participar de pesquisa. Cadê? Saiu aqui. Espera que eu não estou vendo mais, não. Saiu aqui, só um minutinho. Eu leio aqui. Participar de pesquisas científicas respeitando os direitos dos participantes. Eu acredito que o enfermeiro possa participar de pesquisas e, sim, respeitar o direito dos participantes da pesquisa. Certo. E a D? Executar procedimentos sem o devido conhecimento técnico-científico? Aí é realmente proibido, como você acabou de falar na letra A. Como é que você vai fazer algo se você não tem o devido conhecimento para você Pronto. fazer Então, aquilo? se você diz que eu posso fazer tudo isso aqui, a questão verdadeira é a D. A D que está errada. A D é a única que é proibida. Então, ela é o gabarito. Ok? Entendeu como isso aqui pode levar você a crer que uma pegadinha, isso aqui está correto, isso aqui está correto, então não é proibido. Então, vamos lá. Está correto, né? Vou marcar essas duas aqui sem o V, né? Porque senão vai pensar que é o gabarito quando eu mandar para vocês. Ok? Então, recusar-se a prestar um serviço de qualquer... Não, você pode fazer. Não, existe uma proibição para isso? Não existe. Existe uma proibição para você não fazer. Então, é proibido? É proibido numa situação que exista. Por que a não é? É porque você, gente, você pode se recusar a fazer. Então, é proibido numa situação de circunstâncias que você não pode fazer. Entende? É proibido você inserir uma medicação no paciente sem saber o que é. É proibido você funcionar um paciente sem saber funcionar. Não pode exercer uma profissão com autonomia e responsabilidade, porque não é sua autonomia. A autonomia é do paciente. A autonomia aqui não tem nada a ver com a sua bioética. Quando se fala da autonomia na bioética, eu estou falando do paciente, não referente a mim. Lembra que eu falei? Não, lá na aula, a autonomia é referente ao paciente. Então, aqui é uma pegadinha para você, tá? Porque a única coisa aqui que está correta é que você é proibido de executar os seus procedimentos sem saber o que você está fazendo. Então, a questão é a D, ok? Entendido? As outras todas você pode fazer. Pode fazer no sentido de, por exemplo, exercer a profissão com autonomia e responsabilidade? Pode. Você vai utilizar a autonomia de quem? Do paciente. E vai ser responsável para com ele? Com o paciente. Ok?
Mais uma pegadinha aí para vocês perderem aí a pontuação. Presta atenção, hein? 8. O princípio da não maleficência da bioética refere-se a... Isso é facílima, né? A. Evitar causar danos ao paciente. B. Tomar decisões sem a participação do paciente. C. Aplicar tratamentos experimentais sem necessidade de consentimento. D. Priorizar a economia de recursos em detrimento do cuidado do paciente. E aí, com relação à maleficência? Evitar causar danos ao paciente. Tudo bem, 8. Quem respondeu? Foi Cris? Cris. Tá com a vozinha meio grossinha mesmo. Muito bem, evitar causar danos. Não tem para onde correr, né? Questão aqui gabaritada, perfeita. Vou colocar o Vzinho aqui para você, tá bom? Vzinho de vitória. 9. Mais uma também facinha. O Código de Ética de Enfermagem estabelece que o profissional deve recusar-se a executar atividades que possam. Olha aí a resposta, né? A resposta da anterior, da questão 7. Então, vamos lá. Em que momento o profissional deve recusar-se? A. Ser questionadas pelo superior hierárquico. B. Oferecer riscos à sua própria integridade ou à do paciente. C. Demandar tempo excessivo de execução. Pelo amor de Deus, né? D. Ser mais complexa do que a função original. E aí? Letra B. Muito bem. Você só pode realmente se recusar se a medicação que estiver oferecendo riscos à sua própria integridade e também à do paciente. Como assim, professora, minha própria integridade? Por exemplo, existem pacientes que fazem quimioterapias, tá? E pulsoterapias são tratamentos invasivos, muito, muito potentes. E que você só pode realizar no paciente com a devida o quê? Padronização. Luva, capote, luva estéreo, inclusive. Luva, capote, máscaras, óculos, né? Gorro, propé, tudo bonitinho para que você não se contamine. Então, também você coloca em risco a sua própria integridade, tá certo? Outra coisa que vocês podem realizar é também quando você conhece a medicação e o paciente diz para você, olha, ontem eu tomei essa medicação e eu vomitei muito, eu fiquei com muita dor, enfim, causou taquicardia. Então, você conhecendo da medicação, você vai ver que ele pode realmente ser uma realidade do paciente e você pode comunicar ao médico e também ao seu enfermeiro. E aí, nesse caso, você pode estabelecer uma questão de recusa. Mas se recusar a questão de poderes superiores hierárquicos for questionados, por exemplo, o médico dizer assim, que medicação é essa? Por que você vai fazer isso no paciente? Vai fazer o que está prescrito. Um médico não é nem do paciente, por exemplo, né? Outra coisa, a medicação é longa demais, eu não vou fazer não, porque daqui a pouco eu vou plantão, eu vou deixar para o meu próximo cliente, meu próximo colega, né? Olha aí, você está sendo negligente com o seu paciente. E ser mais complexa do que sua função original, não tem nada a ver, porque se ela for complexa, né? Você vai pedir auxílio, mas você não pode se negar a fazer, você pode pedir para que alguém o faça, ou a função que ela vai estabelecer ali tem que ser você tem que pedir a colaboração do médico para que ele auxilie, mas você não pode se negar. A mais correta é oferecendo riscos à sua própria integridade e também do paciente. Ok? Vamos lá. 10. A eutanásia é um tema polêmico na bioética. No Brasil, a eutanásia, em relação à eutanásia, né? A. É permitida em casos terminais. Por que eu coloquei essa questão aqui? Nem dei aula sobre ela agora. Essas próximas a gente vai falar da próxima, tá? Porém, tem gente que desconhece isso ainda aqui no país, tá certo? A. É permitida em casos terminais, desde que com autorização judicial. B. É considerada crime conforme o Código Penal. C. É aceita em hospitais privados, mas não em instituições públicas. D. Pode ser realizada com decisão exclusiva do médico responsável. Essa questão caiu em uma das provas de concurso, tá bom? E muitos alunos, inclusive, erraram, estudantes e também profissionais. Qual é a correta?
Letra D. Aqui no Brasil é considerado crime. A eutanásia. Pronto. Acho. Vocês sabiam que a maioria das pessoas erraram? A Essa maioria não, né? Mas uma galera que não era para ter errado em momento algum, tá, gente? Uma questão como essa. Mas alguns alunos ainda questionam isso aqui e entram para trabalhar ainda achando que pode. Ou que pelo menos, foi o que aconteceu, foi o que eu vi. Não, não foi o que viu, foi o que você pensou que viu, tá? Porque não. O nosso país não tem essa deliberação. Não é permitido em casos terminais. Em casos terminais, nós fazemos o quê? Paliatividade. Paliativo. Isso. Ok? Em casos terminais, nós tratamos pacientes com paliatividade. Não é isso? É aceito em hospitais privados, mas não em instituições públicas, pelo amor de Deus, né, gente? Aí aqui não mesmo. Porra, a pessoa. Jamais, tá? Pode ser realizada por decisão exclusiva do médico responsável? Claro que não. Nós estamos falando do nosso Brasil. E aqui no Brasil, foge do código de ética. Inclusive, eu falei na aula que daí nem Corém, nem Cofem mais dá jeito. É conforme o Código Penal brasileiro. Vai responder diante aí da Justiça brasileira. Ok? Combinado? Próxima aula, vamos dar continuidade à ética de enfermagem. Eu já vou liberar essas daqui com um gabaritozinho. A aula também daqui a pouquinho estará liberada. Fico muito feliz de você estar aqui conosco. São quase 10 horas. Muito bem. Ninguém tirou o bumbum da cadeira. Não sei o que tem aí de fazer um xixi, tomar uma água. Estão gostando das nossas séries de cursos aí? Ética é tranquilo, você vai acertar. Aluno meu não tem condição de errar a ética, não, porque ele vai ficar lembrando das historinhas que eu conto aqui. E eu tenho certeza que você vai se sair muito bem em ética da enfermagem, tá? Fabiana, levantou a mão, pode falar, meu amor. Fabiana? Não, tá um chiado. Parece que você tá de moto na via costeira, Fabiana. De moto, tirou o capacete ainda mais e tá na via costeira de moto. Digite aí, querida, pra eu ver, pra você não cair da moto na via costeira. Ai, meu Deus. Digita aí no chat. Menina, saia dessa moto. Digita aí no chat. Pronto, agora ela não saiu mais. Não tava conseguindo me ouvir, não. Vou desligar seu microfone, viu? Ok, pessoal. Fabiana, digita aí no chat ou fala comigo lá no privado, tá? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, me chama lá no privado ou fala no grupo. Conversa, interajam com os colegas de vocês. Sejam amigos uns dos outros. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Terça-feira estaremos aqui de volta. Tenha um ótimo final de semana. Você que está assistindo essa aula aí no sábado, no domingo, na madrugada, continua, assista, estuda que a vida muda e você precisa fazer alguma coisa para isso. Tá bom? Eu estou aqui desse lado e você aí. Vamos com tudo. Vamos estudar. CESAP está chegando. Quem não fez sua inscrição, faça, que é até dia 14. Dia 14 são as inscrições, tá? Hoje já são 4. Não é isso? 4 de abril. Daqui a pouco é Natal. Tá bom? Quem sabe, final de ano, você já entra aí, ó, concursado. Beijo, fiquem com Deus. Gente, boa noite. Boa noite.